Você já se perguntou o que muda o roteiro quando ela deixa de ser incerta e se torna de repente aquela que está te perseguindo? Quando você não está mais tentando chamar a atenção dela, porque agora ela está tentando chamar a sua, essa mudança não acontece por acaso. Acontece quando certos gatilhos psicológicos são ativados, coisas sutis que falam com a parte emocional da mente dela, a parte que responde à presença, mistério e confiança. A maioria dos homens persegue. Poucos entendem o que faz uma mulher querer perseguir. Mas quando você entende, tudo muda. Você para de implorar por tempo, aprovação ou afeição e começa a atraí-la sem esforço. No vídeo de hoje, vou mostrar 10 gatilhos psicológicos poderosos que a fazem perseguir você. Não porque você fez joguinhos, mas porque entendeu como se tornar o homem em quem ela não consegue parar de pensar. Vamos ao número 1. O poder da ausência emocional. Quando você para de dar a ela acesso constante às suas emoções, algo muda. Você cria um espaço onde ela começa a se perguntar, em vez de saber. Um homem estoico não desaparece para punir. Ele recua para preservar sua paz. E nesse espaço tranquilo, a curiosidade dela cresce. Quando você está sempre disponível, sempre explicando, sempre mostrando como se sente, não há mistério, não há ousadia, e quer ela perceba ou não, ela começa a tomar sua presença como garantida. Ausência emocional não significa ser frio ou cruel, significa ter os pés no chão o suficiente para não entregar sua paz apenas para ser compreendido. Você para de se explicar demais, para de buscar clareza de alguém que pode nem estar ouvindo e, em vez disso, deixa sua ausência falar. É aqui que reside o poder. Ela costumava esperar uma resposta, uma reação, uma garantia. Agora há apenas espaço. E o espaço faz as pessoas pensarem, faz com que reflitam. Ela começa a notar coisas que antes ignorava. Sua calma, sua força, sua disciplina. Ela revive momentos antigos em sua mente, não porque você a lembrou, mas porque você não o fez. E o silêncio que você antes temia se torna justamente o que começa a ecoar nos pensamentos dela. Um homem que segue os princípios estoicos não reage emocionalmente a tudo. Ele entende que nem todo sentimento precisa ser verbalizado, nem toda situação requer sua energia. Ele vê o distanciamento emocional não como uma defesa, mas como clareza. Quando você vive assim, não tenta mais controlar como os outros se sentem sobre você, você apenas vive com propósito e os deixa sentir sua ausência quando não tem mais acesso à sua presença. Então, se você está se perguntando se recuar faz diferença, confie que faz. Não porque você está tentando manipular as emoções dela, mas porque está protegendo as suas. Você não está punindo, está pausando. E nessa pausa, ela pode simplesmente perceber o que sua presença realmente significava. Esse é o poder silencioso da ausência emocional. Não grita, mas sempre deixa uma impressão. Antes de prosseguirmos, quero que você pare um segundo e reflita sobre isso. Você já notou como sua ausência fez alguém ficar mais ciente do seu valor do que sua presença jamais fez? Isso não é um truque, é o peso da disciplina emocional. Quando você recua pela paz, não pela atenção, isso deixa um tipo diferente de marca. Adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. Você já experimentou essa mudança antes? Deixe sua perspectiva nos comentários ou apenas digite: a distância revela a verdade. Vamos ver quantos de vocês sentiram a mesma mudança. Número 2. Escassez em vez de disponibilidade. Acesso demais mata o desejo. Quando você está sempre lá, é visto como garantido. Mas quando sua presença parece ser conquistada, ela se torna valiosa. Um estoico entende que seu tempo e energia são finitos, e é exatamente isso que o torna magnético. Veja bem, quando você se oferece constantemente, mandando mensagens o dia todo, sempre dizendo sim, aparecendo ao menor pedido, você remove o senso de esforço da conexão. Não parece mais especial, torna-se rotina.
E a rotina sem significado corrói a atração como uma erosão lenta. O que antes parecia emocionante, agora parece esperado. E expectativas sem apreciação. É aí que o desejo desaparece. Mas quando você recua, não por ego, mas por autoconsciência, você muda toda a energia. De repente, sua presença exige atenção porque não é mais garantida. Ela não sabe se você vai responder imediatamente, não se sente no direito de ter seu tempo. E essa incerteza sutil reintroduz a curiosidade. Ela começa a questionar, a sentir falta, a querer. Não porque você se afastou para puni-la, mas porque você se lembrou de que sua energia é um privilégio, não um dado adquirido. Pense nisso assim. Se o ouro estivesse espalhado em todas as esquinas, perderia seu valor. Seu valor vem de sua raridade, e o mesmo se aplica à sua disponibilidade emocional. Você não está aqui para provar seu valor através da presença constante. Está aqui para se manter firme em seu valor. É isso que o estoicismo nos ensina. Marco Aurélio não disse agrade a todos. Ele nos lembrou de dominar a nós mesmos e permanecer impassíveis diante do que não podemos controlar. E muitas vezes, isso inclui como alguém percebe sua ausência. Então, se você tem se doado mais do que ela, se dedicando mais do que ela recebe, pergunte-se honestamente, isso é força ou medo disfarçado? Medo de perdê-la, medo de ser esquecido. Mas aqui está a verdade. O que é para ser seu nunca precisa ser perseguido. Seu recuo calmo não é indiferença, é autorrespeito em ação. Porque muitas vezes é o homem que recua com clareza, não com raiva, que deixa o impacto mais profundo. E é apenas nesse espaço que ela finalmente começa a ver o seu valor pelo que ele realmente é. Não apenas disponível, mas excepcional. Número 3. Viver com um propósito, não por atenção. Nada atrai mais uma mulher do que um homem imerso em sua própria missão. Quando sua energia é direcionada para algo significativo, ela sente a atração gravitacional. O estoicismo ensina que a realização vem de dentro, não de ser visto, mas de fazer o que importa. E essa é a mudança que a maioria dos homens ignora. Você não precisa ser barulhento para ser notado. Você não precisa postar tudo para provar que está progredindo. Um homem enraizado em um propósito carrega uma intensidade silenciosa. Ele não está buscando aplausos, está construindo algo que os transcende. Pense nisso. Quando você vê um homem totalmente engajado em sua arte, seu crescimento ou sua visão, há uma presença sobre ele. Ele não está atuando para chamar atenção, está simplesmente vivendo com intenção. Isso é atraente porque é raro. Vivemos em um mundo viciado em validação, onde todos tentam ser vistos. Mas o estoico inverte isso. Ele não busca a multidão, ele busca a clareza. E, ironicamente, é isso que faz os outros virarem a cabeça. Talvez o seu propósito seja construir um negócio, dominar uma habilidade ou simplesmente se tornar mais disciplinado a cada dia. Seja o que for, quando é real, quando é pessoal, você para de precisar convencer qualquer pessoa. Ela sentirá isso, não pelo que você diz, mas por como você se move, por como não recua sob pressão, por como você desaparece não para se esconder, mas para trabalhar em silêncio. Marco Aurélio disse uma vez, não perca mais tempo discutindo como um bom homem deveria ser. Seja um. Essa é a essência aqui. Não persiga a visibilidade, persiga a substância, porque quando uma mulher sente que sua vida já tem significado, com ou sem ela, é quando você se torna verdadeiramente magnético. Não porque está tentando impressionar, mas porque você já impressionou a si mesmo. E isso é tudo. Então pergunte-se, você está vivendo para ser visto ou está vivendo para se tornar algo que vale a pena ser visto? Número 4. Controle emocional inabalável. Sua capacidade de permanecer centrado quando as coisas ficam emocionais diz tudo a ela. Ela se sente segura, mas desafiada. Quando ela não consegue te tirar do rumo,
Você se torna um mistério. Um estoico não reage, ele escolhe sua resposta com precisão. E no mundo de hoje, onde a reatividade emocional está por toda parte, essa presença calma é rara e poderosa. Imagine que vocês estão tendo uma discordância, e em vez de levantar a voz ou tentar vencer a discussão, você pausa, escuta e fala com clareza, sem ego, sem defensiva. Isso por si só muda a dinâmica. Ela começa a te ver de forma diferente, não apenas como um homem com quem ela pode se conectar, mas como alguém em quem pode confiar na tempestade. E é nessa quietude que sua força se torna óbvia. Marco Aurélio escreveu uma vez: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esse é o coração do controle emocional inabalável. Não se trata de suprimir seus sentimentos, trata-se de saber quais merecem sua energia. E quando você mostra esse tipo de contenção não como uma tática, mas como um modo de vida, você se separa do ruído. Você não é frio, é composto. Você não é distante, é deliberado. E essa diferença é magnética. Porque um homem que não se abala facilmente impõe respeito, não pela força, mas pela presença. E esse é o tipo de homem que as pessoas lembram muito depois que o momento passou. Se você já esteve em uma situação em que sua calma deixou os outros desconfortáveis, onde sua falta de causa emocional fez alguém parar e refletir, então você conhece o poder silencioso de que estamos falando. Não se trata de ser estoico para mostrar. Trata-se de estar tão ancorado em quem você é que nenhuma tempestade externa pode te derrubar. Então, deixe-me perguntar, você já viu um momento em que seu controle emocional mudou a forma como alguém te tratou? Ou quando sua quietude falou mais alto do que qualquer explosão poderia? Adoraria ouvir seus pensamentos. Compartilhe sua experiência nos comentários. Ou, se esta mensagem te tocou, apenas digite as palavras: "A força está na quietude." Número 5. Padrões silenciosos falam mais alto. Em vez de explicar o que você espera, você vive isso. E essa é a diferença entre tentar impressionar e verdadeiramente liderar a si mesmo. Qualquer um pode falar sobre seus padrões, o que eles querem, o que não vão tolerar. Mas palavras são baratas quando não são respaldadas por ações. Quando você silenciosamente mantém seus valores sem precisar declará-los, é quando as pessoas começam a prestar atenção. Você não precisa gritar seus limites, você os incorpora. E essa força silenciosa é inesquecível. Quando o desrespeito aparece, você não debate, não implora por compreensão. Você simplesmente se retira com graça, não com drama. Essa saída calma atinge mais forte do que qualquer reação barulhenta. Uma mulher pode não entender na hora, especialmente se estiver acostumada a respostas movidas pela atenção. Mas, eventualmente, ela sente. Essa mudança da reação para a contenção deixa um vácuo poderoso, preenchido não com raiva, mas com sua ausência. Uma presença que ela antes sentia profundamente, agora faltando sem explicação. O estoicismo nos ensina que nosso verdadeiro poder não está em mudar os outros, está em comandar a nós mesmos. Então, quando você é testado, quando alguém aperta seus botões emocionais, faz jogos mentais ou te dá o tratamento do silêncio, você não cai na armadilha. Você não combina caos com caos. Você permanece centrado. Você escolhe a paz, não para parecer forte, mas porque você é forte. E a força não precisa de performance. Imagine isto. Ela tenta te deixar com ciúmes, pensando que você vai reagir, ou se afasta, esperando que você persiga. Mas você não o faz. Não porque não se importa, mas porque perseguir drama está abaixo do homem que você se tornou. Você não precisa ser barulhento, não precisa explicar.
Sua calma se torna a resposta mais alta. É aí que tudo muda, porque a verdade é que as pessoas te tratam com base no que você aceita. E quando você silenciosamente se afasta de qualquer coisa que não se alinha com seus valores, sem ressentimento, sem explicação, é quando seu padrão fala por si. É quando os outros começam a perceber que seu silêncio não era fraqueza, era clareza. E clareza é poder. Então, se você está assistindo a isso e está cansado de ser mal compreendido, desrespeitado ou testado, lembre-se, seu valor não precisa de um discurso, precisa apenas de ação consistente. Você não prova seu valor. Você o vive, silenciosamente, firmemente, estoicamente. E, eventually, essa presença se torna impossível de ignorar. Número 6. A atração inesperada do mistério. Você não precisa compartilhar todos os pensamentos. Um pouco de imprevisibilidade pode ser inebriante. Quando ela percebe que não consegue te ler completamente, ela se aproxima. Um Homem Estoico é um livro aberto com páginas seletivas, nunca um romance previsível. Veja, mistério não é sobre fazer joguinhos ou esconder quem você é sobre profundidade. É sobre saber que nem tudo precisa ser dito e nem toda emoção precisa ser explicada. Quanto mais você sente a necessidade de se expressar demais ou de tranquilizar constantemente, mais previsível você se torna, e a previsibilidade embota a curiosidade. Agora pense nisto, você já esteve perto de alguém que parecia calmo, composto, mas você não conseguia entender o que se passava por trás de seus olhos? Essa confiança silenciosa, essa contenção, te atrai sem esforço. É disso que estamos falando aqui. Um homem estoico não faz barulho para provar que importa. Ele fala quando é significativo. Ele está presente, mas não desesperado para ser entendido. E, ironicamente, é exatamente isso que faz os outros quererem entendê-lo. Deixe-a se perguntar o que você está pensando às vezes. Deixe-a sentar com um pouco de curiosidade. Quando você não está imediatamente disponível, quando não é sempre o primeiro a falar ou reagir, você dá a ela algo raro. Espaço para sentir sua ausência e refletir sobre sua presença. Essa é a atração inesperada. Não é sobre ser distante, é sobre ser deliberado. E esse é o tipo de mistério que a faz voltar. Não porque você está se fazendo de difícil, mas porque seu mundo interior é rico o suficiente para não estar sempre em exibição. Então, da próxima vez que sentir vontade de se explicar, pause. Pergunte se é necessário ou se é apenas o seu ego querendo validação. Um homem estoico sabe que seu valor não está em quão alto ele se revela, mas em quão profundamente ele vive, sem precisar fazê-lo. Número 7. Valorizar a si mesmo primeiro. Quando seu amor próprio não depende da opinião dela, isso abala a dinâmica. Ela sente que seu amor é uma escolha, não uma necessidade. Isso é estoicismo em ação, colocar a aprovação interna acima da validação externa. E sejamos realistas, isso muda tudo. Quando um homem não coloca sua identidade nas mãos de outra pessoa, isso a força a vê-lo de forma diferente. Não como alguém perseguindo sua atenção, mas como alguém já completo sem ela. Você para de tentar impressionar e, em vez disso, você expressa. Você não está mais buscando que ela te faça se sentir suficiente. Você já se sente centrado em quem você é. Imagine isto. 2 homens entram em uma sala. Um está olhando ao redor em busca de aprovação, esperando ser gostado. O outro está simplesmente presente, contente consigo mesmo. Não arrogante, mas em paz. Quem você acha que naturalmente impõe mais respeito? É o segundo, porque ele valoriza a si mesmo primeiro. O estoicismo nos ensina a dominar nossos desejos, não a suprimi-los, mas a entendê-los. Então, quando você se valoriza, não nega a conexão, mas nunca a deixa se tornar sua âncora. Se ela se afasta, isso não te destrói. Se ela fica, é apreciado, não adorado. E aqui está a parte que a maioria dos homens ignora.
Quando uma mulher sente que você pode ir embora com sua dignidade intacta, ela começa a se aproximar mais. Não porque você está fazendo um jogo, mas porque sua paz não é negociável. Essa certeza calma é isso que te torna raro, e é isso que ela sente quando você escolhe se valorizar primeiro. Então, agora quero ouvir de você. Como é se valorizar primeiro em sua vida? Você já notou como as pessoas respondem de forma diferente quando você para de buscar aprovação? Deixe seus pensamentos abaixo ou apenas digite "minha paz não é negociável" nos comentários se essa frase te tocou. Sua jornada importa. E alguém lendo seu comentário pode precisar desse lembrete também. Vamos continuar, porque a próxima mudança se baseia diretamente nesta força silenciosa. Número 8. Desapego do resultado. Você não está perseguindo porque não está se apegando a um resultado específico. Se ela fica ou vai, você permanece em paz. Essa falta de carência é poderosa e rara. Um estoico sabe: controle o que pode, aceite o que não pode e nunca persiga o que não flui em sua direção. Pense nisso. Quando seu foco muda de tentar fazer algo acontecer para simplesmente se apresentar como sua melhor versão, você desbloqueia um tipo diferente de força. Você não está mais reagindo a cada mudança de humor, cada mensagem não respondida, cada alteração na energia dela. Você está centrado em quem você é, não no que ela pode fazer a seguir. Imagine isto. Você manda uma mensagem para ela. Ela não responde. Mas em vez de entrar em parafuso ou pensar demais, você continua com seu dia, vai para a academia, cuida dos seus negócios, permanece presente. Isso é desapego em ação. Não é indiferença, é autorrespeito. Um estoico não suprime suas emoções, ele as entende e então escolhe sua resposta. E essa resposta muitas vezes é a quietude. Nem tudo exige uma reação. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. Quando um homem aprende a lidar com a incerteza sem tentar forçar um desfecho ou controlar o resultado, isso é força emocional em seu mais alto nível. Deixar de lado a necessidade de convencê-la ou provar seu valor não é fraqueza, é sabedoria. Você começa a perceber que seu valor nunca foi feito para ser negociado. Então, você não luta para ficar em um espaço onde não é bem-vindo livremente. E o que é irônico é que, no momento em que você se desapega da necessidade de que ela volte, muitas vezes é o momento em que ela começa a se perguntar se você algum dia precisou dela. Sua energia muda. Você para de perguntar o que devo dizer para ela sentir minha falta e começa a viver de uma forma que torna sua presença sentida, mesmo na ausência. Você não é frio, é calmo. Você não está retraído, apenas não está mais atuando para ganhar conexão. Esse equilíbrio firme, mas livre, é o que torna um homem estoico inesquecível. Você não está esperando por um resultado, está vivendo em alinhamento. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder. Porque quando sua paz não está mais em negociação, seu valor também não está. Número 9. Calma diante dos testes dela. Quando ela testa seus limites ou emoções e você não vacila, isso a faz te levar a sério. Ela percebe que você não é facilmente movido, e isso é um gatilho para uma atração mais profunda. Um estoico não prova seu valor, ele o incorpora. E a chave aqui é esta: ela não está te testando para te destruir. Ela está testando para ver se você é centrado o suficiente para manter sua postura quando as coisas ficam desconfortáveis. Talvez ela te provoque para ver o quão reativo você é. Talvez ela se afaste emocionalmente por um dia apenas para sentir sua energia mudar. Mas quando você permanece calmo, quando seu humor não depende do dela, ela começa a sentir algo raro: segurança. Não porque você persegue, não porque você se explica demais, mas porque você não vacila. É nesses momentos de desafio que sua presença fala mais alto do que qualquer palavra. Você não discute para defender seu valor.
Não responde bruscamente para ganhar controle. Você simplesmente é. Você fica ali com um olhar firme e uma mente calma, como o estoico que sabe que a tempestade está fora dele, nunca dentro. Esse tipo de disciplina emocional não é apenas atraente, é magnético. Mostra a ela que, embora ela possa agitar as águas, ela não pode abalar seu núcleo. E, ironicamente, é aí que ela começa a te respeitar mais, confiar mais em você e se aproximar. Porque ela sabe que finalmente está na presença de um homem que não apenas diz que é sólido, ele prova isso pela forma como permanece imóvel quando testado. E sejamos honestos. Toda mulher, consciente ou não, está procurando por um homem cujo centro não desmorone sob pressão. Alguém que não precisa controlar o momento porque já está no controle de si mesmo. Quando você para de tentar gerenciar as reações dela e começa a dominar as suas, tudo muda. Você se torna um espelho que reflete calma, clareza e confiança. Ela pode pressionar, pode se afastar, pode até agir com frieza por um momento. Mas quando seu calor não se transforma em pânico, quando sua vibe não persegue a validação dela, ela sente isso. E isso fala com algo mais profundo nela, segurança. Ela pode não dizer em voz alta, mas no fundo, ela começa a confiar no homem que permanece composto, não para impressioná-la, mas porque é simplesmente quem ele é. Então, da próxima vez que ela tentar provocar uma reação, não leve para o lado pessoal. Veja isso como um espelho refletindo o quão longe você chegou em seu autodomínio. Deixe-a ver que sua paz não é negociável. Deixe-a aprender, sem uma única palavra, que seus testes são recebidos não com resistência, mas com força silenciosa. Esse é o poder da calma. Essa é a presença de um homem que sabe quem é. E em um mundo cheio de ruído, essa presença não apenas se destaca, ela se eleva. Número 10. Crescimento que não a inclui. Quando você evolui sem tentar mostrar a ela, ela sente o abismo se alargando e quer alcançá-lo. Sua melhora silenciosa, física, emocional, espiritual, se torna o gatilho mais irresistível. Um homem estoico evolui porque é quem ele é. Não porque quer aplausos. Ele não está postando atualizações ou dando dicas na esperança de que ela note. Ele está em movimento não por atenção, mas por alinhamento com quem ele está destinado a ser. Pense nisso. Você vai à academia não para ser notado, mas para aprimorar sua disciplina. Você estabelece limites não para provar um ponto, mas para proteger sua paz. Você começa a ler, pensar mais profundamente, construir hábitos que fortalecem sua mente e não diz uma palavra. É aí que está o poder. Um dia, ela olha para você e percebe que você não está onde ela te deixou. Você está à frente, mais calmo, mais centrado, focado, e a versão de você que ela conhecia se foi. Veja, o estoicismo nos ensina a focar apenas no que podemos controlar. E o crescimento é uma dessas coisas. Você não está crescendo para reconquistá-la. Está crescendo porque a estagnação parece uma traição ao seu próprio potencial. E, ironicamente, é isso que a atrai. O fato de você não ter perseguido, não ter explicado, não ter buscado a aprovação dela, apenas seguido em frente com força silenciosa. Esse é o momento em que ela começa a se perguntar: o que eu perdi enquanto estava distraída? E essa pergunta fica com ela por mais tempo do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Então, continue. Deixe seu crescimento falar, não para ela, mas para o futuro que você está construindo. E se por acaso ela vir de longe, deixe-a ver. Você não precisa que ela te alcance, você só precisa permanecer fiel ao seu caminho. E agora quero ouvir de você. Porque esse tipo de crescimento não é apenas sobre relacionamentos, é sobre identidade. Você já sentiu essa mudança interior quando parou de evoluir por outra pessoa e começou a fazer isso por você? Aquele momento em que percebeu que não precisava mais ser visto para se sentir valioso? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários ou apenas digite: "Meu crescimento não precisa de plateia". Adoraria saber onde você está em sua própria jornada.
Vamos manter a conversa. Número 11. A inversão. Quando você a deixa perseguir. Esta é a troca final. Você para de perseguir, não como uma tática, mas como uma verdade. Você está contente, você se desapegou, e é aí que a dinâmica vira. Porque agora ela sente o que você costumava sentir. Um homem estoico não persegue o amor, ele o atrai, andando em alinhamento com seus valores. E aqui está a beleza disso. Quando sua energia não está mais se movendo em direção a ela, ela começa a notar a ausência. O que antes parecia certo, agora parece distante. O conforto da sua perseguição desaparece e, pela primeira vez, ela começa a se perguntar: o que aconteceu? Por que ele não está mais me perseguindo? Esse recuo silencioso não vem da amargura, vem da clareza, da paz. Você não está mais tentando se provar, parou de se doar para alguém que não correspondia ao seu esforço. E agora é ela quem fica revivendo os momentos que você deu livremente. O cuidado, a atenção, a presença que ela nunca precisou pedir. Pense nisso assim. O homem que permanece firme em seu propósito não precisa correr atrás de nada. Os estoicos acreditavam na apateia, uma calma indiferença ao que está fora de seu controle. Você pode se importar sem se apegar. Você pode amar sem se perder. Esse é o tipo de energia que muda tudo. Quando ela percebe que você não está mais orbitando ao redor dela, ela ou se eleva para te encontrar, ou te vê se tornar inalcançável. E muitas vezes essa inversão dói. Não porque você a forçou, mas porque você superou a necessidade de ser escolhido. Você se tornou o que escolhe, não por orgulho, but from understanding your worth. Então, quando ela começa a mandar mais mensagens, fazer perguntas, aparecer de maneiras sutis, não é uma coincidência, é a ondulação do seu desapego. Você parou de persegui-la e agora ela está perseguindo a versão de você que não precisa mais dela para se sentir completo. Então, a conclusão é esta: quanto mais centrado você estiver em quem você é, mais ela se sentirá atraída por essa presença firme. Você não precisa implorar, impressionar ou provar. Apenas incorpore o homem que se respeita o suficiente para não perseguir o que não está fluindo em sua direção. Esse é o poder silencioso do estoicismo. Não busca validação. Torna-se o tipo de energia que os outros não conseguem ignorar. Se isso ressoou com você, deixe um comentário abaixo. Diga-me qual gatilho te atingiu mais forte, ou simplesmente digite: eu escolho presença em vez de perseguição. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele te ajudou a mudar sua mentalidade e certifique-se de conferir os próximos vídeos na tela. Eles vão aprofundar ainda mais este assunto.